abram lá em Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9. Aleluia. Eu vou começar aqui para ganhar tempo. E diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da palavra que ordenassem a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei, porque entre os povos, mas se vós converteis a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Para quem não me conhece, eu sou a presbítera Sheila, esposa do presbítero Gilson. Nós exercemos aqui o cargo de presbítero na Igreja do Senhor. Temos 4 filhos, a Giovana de 20 anos, o Diogo de 11 anos, o Luiz de 9 e o Antônio de 4 anos. Para a honra e glória do Senhor, todos nós estamos na presença do Senhor e permaneceremos na presença do Senhor, executando aquilo que o Senhor nos chamou para executar, que é a sua boa obra. Amém? Aqui eu vou falar um pouquinho, que diz assim a introdução: muitas pessoas começam na caminhada com Deus, com paixão e o desejo de cumprir a boa vontade e perfeita vontade do Senhor, né? Mas conforme as adversidades da vida, vem o desânimo, vem o cansaço, e às vezes as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho, né? Eu coloquei um tema para essa minha ministração, que fala assim: o propósito de Deus para a sua vida está alinhada com o reino do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês, que lá, Neemias era... Espera aí um pouquinho, deixa eu abrir aqui, pronto. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, né? Do rei da Pérsia. E ele vivia lá como copeiro do rei. E um certo tempo, o irmão dele chegou da cidade de Suzã. E ele perguntou, né, pelos judeus que haviam escapado. E ali o seu irmão falou para ele que os exilados, naquele tempo, estavam perecendo na cidade de Jerusalém, né? Eles viviam na pronúncia em grande miséria. E lá em Jerusalém, os muros estavam derrubados e os portões de Jerusalém queimados. E ali, naquele exato momento, o Neemias, com o seu coração, ficou contrito, né? Ele ficou muito chateado. Ele chorou por ver a situação em que Jerusalém se encontrava. E ele chorou por ver que os filhos do Senhor se encontravam, né, naquele lugar. Eles foram exilados da sua terra, mas ali eles estavam perecendo em Jerusalém. E Neemias, muito angustiado, ele ficou por muito tempo angustiado. E ele ficou orando, acredito que, penso eu, que ali ele não se aguentava, né? Isso porque ele não conviveu em Jerusalém, mas ele teve os ensinamentos do povo, mesmo ele ali sendo um copeiro do rei, né? E como Neemias, ele sempre servia ao rei,
sempre levava a comida ao rei. E ele era o copeiro que, antes de servir a comida ao rei, ele experimentava. Ele fazia a vez de experimentar para saber se não estava envenenado antes de dar ali ao rei, né? E Neemias não apenas ficou, e ali por muito tempo ele levava, e o rei, ele percebeu que Neemias, ele não estava da mesma forma em que ele servia ao rei antes, ele estava diferente. O semblante de Neemias naquele momento em que ele ia servir o tempo todo angustiado, e o rei, ele percebeu que Neemias já não era o mesmo. Mas mesmo assim, irmãos, Neemias continuou orando e jejuando. Às vezes nós estamos em certos momentos das nossas vidas que nós acabamos esquecendo do Deus em que nós servimos, né? Paramos, às vezes estacionamos e esquecemos o Deus a qual nós servimos. E mesmo ainda com tudo que estava acontecendo, Neemias, ele continuou orando e jejuando, porque ele pediu ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E lá no capítulo 2, o rei disse a Neemias: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: o que pedes agora? Irmãos, muitas vezes, às vezes a gente se encontra em certos momentos que a gente fala assim: ai, não dá para falar com Deus agora, porque eu estou aqui, né? Mas Neemias, ele orou com seu coração ao Senhor. Então orei, aqui fala, então orei a Deus dos céus, e o rei se agradou do rei. Esse teu servo ache mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Pense, irmão, ele era um copeiro, e ele confiou no Senhor, porque o rei perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele perguntou, ele foi lá e falou. Imagine para ele, trêmulo, ir lá falar com o rei. Ele era apenas um copeiro, ainda de lealdade, mas ele era um copeiro, mas de lealdade, mas mesmo assim, ele não se sentia no nível de falar com o rei. Mas ele estava confiante no Senhor. E eu quero falar para vocês nessa noite: o que vocês têm buscado na vida? O que nós temos buscado no Senhor? O que nós estamos buscando no Senhor está alinhado com o reino do Senhor? Está alinhado com a casa do Senhor? Neemias, ele poderia ficar ali, irmãos, porque ele estava bem, ele estava dormindo, ele estava comendo, ele estava vestindo, ele estava bem, ali para ele era cômodo. Ele não necessariamente precisaria se preocupar com aquele povo, porque ele tinha tudo. O que você tem buscado? Você tem se preocupado com o reino do Senhor? Ou somente com você? Neemias, ele poderia ter ficado ali, sem ter se preocupado com aquelas vidas que estavam lá. Mas ele se ardeu de compaixão, de misericórdia com aquele povo. Ele não se aguentava em ver o povo dele sofrendo. Muitas vezes nós acabamos
parâmetros desse mundo a qual nós vivemos hoje, que nosso coração acaba se endurecendo. E nós acabamos não tendo compaixão. Nós não se colocamos mais no lugar do próximo. Os nossos objetivos acabam não sendo alinhados com o propósito de Deus. E Neemias, ele olhou para o povo. Aleluia, glória a Deus. E o que eu quero dizer aqui, meu irmão, às vezes, nós decidimos viver em Cristo, né? Porque para aceitarmos a Cristo, é de livre e espontânea vontade. O Senhor, Ele não força. O Senhor, Ele deixa você livre para você falar: Senhor, entre na minha casa. Entra na minha vida. Deus, Ele olha. E às vezes, quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós entramos na presença do Senhor, nós queremos exigir as coisas de Deus. Nós queremos colocar Deus na parede e falar: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, irmãos. Você já parou para pensar que Deus, Ele deu o seu tudo por mim e por você? Que foi o seu Filho na cruz. Você já parou para pensar que Ele deu o seu tudo, irmão? E às vezes nós colocamos no lugar de mesquinhos e egoísta. E queremos que Deus seja igual aquele macarrão instantâneo de 3 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o rei liberou Neemias para que ele fosse para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém, mas ainda ele indo para Jerusalém, Deus enviou junto com ele os oficiais do exército e cavaleiros. Aleluia. Olha como Deus cuida, meu irmão. Olha como Deus tem cuidado de mim e de você. Olha o seu trajeto. Olha até onde você chegou. Olha como Deus cuidou. Quantas vezes Deus, Ele tem livrado as nossas vidas, tem livrado as nossas vidas do homem sanguinário, do inimigo. Quantos anjos Ele colocou do seu lado para te guardar e você não sabe. Aleluia. Quantas vezes Neemias ali, ele foi, mas Deus foi tão generoso com ele que ainda permitiu que o rei enviasse os soldados do exército junto com ele. E ainda ele pediu ainda para o rei enviar carta para o rei do mato, para ele poder passar, para ele chegar em Jerusalém. Né? E chegando lá em Jerusalém, houve perseguidores, né? Nós aqui na casa do Senhor, nós temos perseguidores. Nós lá fora, nós temos perseguidores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Neemias ali foi para Jerusalém. E ele, de início, ele não comentou nada. Primeiro ele foi analisar, ele foi olhar de que forma que estava a cidade de Jerusalém. Ninguém sabia ainda praticamente o que ele ia fazer. E depois de analisar, ele começou a juntar, né, os judeus que ali se encontravam para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? E mesmo assim, quando ele começou a levantar o muro de Jerusalém, alguns, né, tinha lá Sambalate e Tobias.
eles eram praticamente perseguidores ali naquela época, que eles sempre estavam tentando contra a vida de Neemias. E quantas vezes existem pessoas tentando contra as nossas vidas? E ali naquela cidade, o Neemias enfrentou traição e deslealdade. Meus irmãos, eu quero te dizer que nós não estamos separados. Nós iremos ter enfrentamentos, às vezes das nossas famílias, às vezes na igreja, às vezes o irmão não veio com a bênção de Deus, às vezes encontra pessoas desleais, pessoas que você honrou, pessoa que você ajudou, pessoa que você levantou, e a pessoa ela não vai honrar você. Mas você tem que entender que, igual Neemias, ele estava preocupado com o que Deus mandou ele fazer. Ele não estava preocupado com a perseguição, irmãos. Ele poderia ali ter parado, mas não, ele estava preocupado com o que Deus ordenou. Ele precisava levantar o muro de Jerusalém. Deus colocou você aqui nessa casa, foi para levantar a IPA. Não foi para você se acomodar na sua cadeira e falar, tá bom desse jeito. O seu propósito precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Se o seu propósito não estiver alinhado com o propósito de Deus, você precisa aceitar Jesus de novo. O seu propósito precisa estar alinhado com o do reino. A igreja ela precisa caminhar. Ela precisa focar no objetivo. Dificuldades, meu irmão, vai haver em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto vai haver dificuldade. Eu e você não somos os príncipes que não vamos ter. Até as pessoas de níveis de altos padrão vai haver dificuldade. Às vezes nós achamos que ele está melhor do que eu e você que está aqui, mas não, irmão. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que coloca os seus soldados ali para pelejar por nós, aonde nós estivermos. Aleluia! Glória a Deus! Uma vez eu e meu esposo, nós estávamos na célula. Eu vou contar aqui um breve testemunho de uma irmã. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela se encontra na presença do Senhor. E essa irmã, ela ia para a célula. E ela começou a ir para a célula, ia para a célula. E ali, o esposo dela não era evangélico na época. E ali ela pegou e falou assim, ai Sheila, eu não vou vir mais na célula porque eu arrumei um emprego. Aí eu falei para ela, minha irmã, tu vai sair da célula, Deus não dá nada para você que te tire da presença dele, não, meu irmão. Se está te tirando da presença de Deus, foge. Foge porque não foi Deus que abriu para você. Foge. E ali, ela falou assim, ai minha irmã, mas eu preciso ir. Eu falei, minha irmã. E ela foi. E ela falou assim, mas depois eles vão me efetivar. Eu falei assim, minha irmã, Deus não dá nada. Eu tenho isso comigo e eu vou falar para você. Deus não dá nada que tire você da presença dele. E ali, ela ficou indo trabalhar. Ficou 4 meses. E depois, a pessoa a qual ela estava cobrindo as férias, voltou e ela foi mandada embora. E ela voltou para a célula. Eu falei, Sheila, fui mandada embora. E falou, pois eu fui mandada embora. Eu falei assim, minha irmã, Deus não tem negócio com você assim, não. Eu falei para ela, né? E aí, depois passou um tempo.
apareceu outro serviço. Aí ela falou assim, aí mandou mensagem para mim de novo, né? Ai, Sheila, fui ver um serviço e eu vou trabalhar de noite, bem no horário da célula, e eu não sei o que eu faço. Eu falei, você já sabe o que você faz, né? O horário que te tire da presença de Deus ou da igreja. Aí ela pegou e falou assim, mas eu já sei a resposta que eu vou dar. Eu falei, sabe? Ela falou, sei. Eu falei, qual é? Ela falou assim, vou falar que eu não vou. Aí ela falou assim, para mim não dá porque eu tenho compromisso de noite. Olha a diferença, meu irmão. Ela falou que para ela não dava. E ali, ela foi para a casa dela. Quando Deus está no negócio, Ele ainda te testa para saber onde está o seu coração. Para saber onde está o reino de Deus na sua vida. E ali, quando foi no mesmo dia de tarde, a moça ligou para ele e falou assim, olha, eu tenho uma vaga aqui de manhã, você quer? Aleluia! Glória a Deus! E ela, na mesma hora, ela lembrou de mim e do meu esposo e falou assim, eles me ligaram aqui falando que tem uma vaga para mim de dia, eu falei que eu quero. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele permite certas coisas acontecer, para que nós mostramos para o Senhor aonde está o nosso coração. Muitas vezes, Deus permite que nós entramos no fogo, para saber se honramos o Senhor ou se honramos o que deseja o nosso objetivo. Aleluia! Glória a Deus! Neemias, ele não se distraiu e nem se intimidou com o que Sanbalate e Tobias fazia com ele. Muitas vezes, as pessoas que estavam lá trabalhando, era trabalhando com uma mão e com a outra mão segurando a arma. E é assim que nós devemos estar, meu irmão, com a mão na obra do Senhor, trabalhando, jejuando, orando, e colocamos nosso propósito nas mãos do Senhor, porque é Ele que cuida, é Ele que guia, é Ele que direciona, é Ele que faz acontecer, é Ele que abre porta, é Ele que te exalta, é Ele que te coloca você no meio da onde você não esperava, para falar assim, eu sou o Deus que exalta o meu filho, na onde ele estiver. Aleluia! Aonde ele estiver, eu vou fazer com que ele alcance o objetivo, porque eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais para ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se nós voltarmos aqui, a palavra do Senhor nos ensina que quando fazemos algo para o Senhor, sempre vai haver oposição, mas a palavra lá em Tiago 1, 2 e 4 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Aleluia! E Neemias não se distraiu. Nós não devemos se distrair, meus irmãos. Quando nós fomos abrir aqui o jiu-jitsu, o apóstolo só falou para o meu esposo, vai sondar lá a terra, né? E meu esposo, ele foi sondar a terra para saber como que era para poder abrir. E nós poderíamos olhar as adversidades, nós poderíamos olhar as dificuldades, igual quando Caleb, ele não olhou as adversidades, os olhos dele não olharam as adversidades, mas sim, os olhos dele pôde contemplar
a terra prometida. Que possamos, meu irmão, enxergar com os olhos espirituais. Que possamos pedir discernimento para Deus, entendimento para Deus, para poder enxergar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Porque os planos do Senhor para as nossas vidas não é plano de maldição. Os planos dele é plano de bênção. E nós começamos a dar início ao projeto. Hoje em dia a irmã não se encontra mais aqui. Mas teve irmã que falou aí que o projeto não ia para frente. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quem estava na frente não era eu nem meu esposo. Era Deus. Então Ele se responsabiliza. É Ele que faz acontecer. É Ele que está na frente. É Ele que traz pessoas. Ali a gente vai pregando ali a mensagem do Senhor. Os professores, eles não são convertidos, mas eles já são, né? Vou falar igual o Laurito, que ele fala. Ele nem sabe, mas já é crente. Aleluia. Glória a Deus. Os professores estão lá, mas a gente fala, tem que orar aqui. Aqui, vamos iniciar aqui orando. A gente precisa, hoje, essa semana, eu vim aqui varrer, lavar aqui. Para você ver como as coisas, quando a gente começa a fazer as coisas para Deus. Eu estava a caminho e uma tia minha me ligou, ela falou que iria vir na terça-feira. E eu falei que na quarta iria. E eu falei, tudo bem, na terça-feira você vem. Segunda, eu falei por isso que a gente ia lavar. E quando a gente estava no meio do caminho, minha prima falou assim, Sheila, eu estou aqui na sua porta, a gente decidiu vir hoje. Eu falei, você decidiu vir hoje? Minha irmã, eu não estou em casa, eu estou na igreja. Se você quiser, eu te passo o endereço e você vem para cá, porque eu tenho compromisso com a obra do Senhor. Aleluia! Eu falei para o meu esposo, vamos voltar. Eu falei, não, vou voltar não. Amanhã eu tenho compromisso, eu tenho outras coisas para fazer. Já tinha feito a minha rotina do outro dia, porque minha vida é uma correria. Mas Deus, Ele me dá graça. Aí eu falei assim, vamos lá que eu tenho compromisso. A gente precisa limpar lá. Eu falei, eu te passo o endereço. Aí minha tia ligou. Aí a Vivi, minha tia, eu estou na igreja. Se a senhora quiser, eu te passo o endereço. Meu irmão, nada pode impedir o propósito de Deus. Nada pode impedir aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Elas vieram para a igreja e ainda me ajudou a limpar. Você vê como Deus faz? Aleluia! Glória a Deus! Ainda me ajudou a limpar lá em cima. Glória a Deus! Muitas vezes o parente chega na nossa casa na hora da gente vir para o culto, irmão, e nós não vigia. Acaba ficando dentro de casa e deixamos de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E muitas das vezes não temos a percepção espiritual que acaba nos impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite, meus irmãos, o que tem tirado o nosso foco do propósito de Deus? O que tem tirado eu e você do foco do propósito de Deus? Lá em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Após a conclusão da reconstrução dos muros, Neemias reuniu o povo em uma praça. E Esdra, que era o sacerdote, trouxe o livro da lei para o povo. O impacto, meus irmãos, foi tão grande que o povo começou a chorar e percebeu o quanto eles tinham desobedecido a Deus. Quantas vezes Deus, Ele dá algo para nós fazer,
e nós desobedecemos e vamos para um outro caminho, coloca algo sobre as nossas mãos para a gente fazer, e nós trilhamos outro caminho, saímos do caminho que o Senhor colocou para mim e para você percorrer. Só que se a gente parar para pensar, quando nós fazemos isso, nós estamos igual o povo quando saiu do Egito. A gente começa a dar volta, começa a dar volta, começa a dar volta, começa a dar volta. E se você parar para pensar, meus irmãos, eu falo porque isso já aconteceu comigo. Muitas vezes caímos na mesma armadilha, voltamos nos mesmos caminhos que a gente passou, nas mesmas dificuldades, nas mesmas provas. E quando nós não passarmos essa prova e sermos aprovados, nós iremos retornar. Aleluia! E nessa praça, o impacto foi tão grande que o povo começou a chorar e não percebeu quanto tinha desobedecido ao Senhor. E lá em Neemias 8, 10, que diz assim: e disse-lhe mais: comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções ao que não tem preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite: não pare no propósito que Deus colocou para você executar, para você fazer na sua vida. Que o propósito de Deus em nossas vidas, eles têm que estar alinhados com o reino do Senhor. E que este momento seja um momento de renascimento espiritual. Porque, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha e a sua força. Você não pode parar, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Na onde você estiver, Deus, Ele é contigo. O povo ali chorando, o povo se lamentando, mas Deus, Ele permitiu que Neemias fosse, para que os muros fossem reconstruídos, e para que eles não ficassem se lamentando mais, porque a alegria do Senhor é a minha e a sua força. E nessa noite, meu irmão, eu te convido a se colocar de pé, para que você se lembre de onde Deus te tirou e na onde você se encontra. Peça ao Senhor que o seu propósito de vida esteja sempre aliado com o reino do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te honrar. Ele tem grandes coisas a fazer na sua vida, Ele tem grandes coisas a fazer na sua família. Ele é a sua força, Ele não vai te desamparar. Ele é contigo na onde você estiver, na onde você caminhar. E você não estará sozinho, meu irmão. Você não estará sozinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, pedindo ao Senhor, Pai querido, Pai amado, que nos ajude a permanecer, Senhor, no seu propósito, Pai, o propósito do seu reino, o propósito da sua casa, Senhor. Que possamos, Pai querido, Pai amado, executar com excelência, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos corações, Pai. Dê-nos, Pai, discernimento, dê-nos visão espiritual, Pai, para que possamos enxergar, Pai querido, Pai amado, aquilo que o Senhor já projetou, Senhor. Que o nosso propósito, Pai, esteja alinhado com o reino, esteja alinhado com o Senhor, Pai, para que tudo se cumpra sobre as nossas vidas, para que tudo se cumpra na vida, Pai, daqueles irmãos que necessitam de Ti, Senhor.
Neemias, Pai, na IPA, Pai. Que eles possam ser o verdadeiro Neemias, Pai, na onde ele estiver, Pai. Para que possa concluir a obra com excelência, Senhor. Que possa concluir aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Na onde, Pai querido, Pai amado, o Senhor colocou, Pai. Esse é o desejo, Senhor, que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade.